Programa Dário de Paula. Entrevista. Olha, gente, nós estamos recebendo nesta manhã de quarta-feira aqui no programa Dário de Paula a Helena Guerra, diretora de sustentabilidade da Companhia Siderúrgica Nacional, e o José Carlos Gouveia, gerente-geral de meio ambiente. O tema é pó preto. Aliás, a Helena Guerra tem uma mensagem para minha amiga dona de casa, a minha amiga que constantemente manda mensagens ao programa Dário de Paula, reclamando do pó preto da Companhia Siderúrgica Nacional. Tem que varrer a varanda de manhã, à tarde e à noite. Helena, ao dizer bom dia para você, eu trago essa mensagem da minha ouvinte querida de todas as manhãs. E pergunto, a Companhia Siderúrgica Nacional vai dar um jeito nesse pó preto? Bom dia a todos, bom dia a todos os ouvintes, as ouvintes, mulheres, donas de casa, que se sentem incomodadas ainda com esse problema. Queria agradecer aqui o convite, Dário, dizer que é um prazer estar aqui em Volta Redonda, aqui na rádio, trazendo um pouco da palavra em nome da CSN. A CSN é essa indústria que todos reconhecem, né, tanto valor que ela tem para a cidade de Volta Redonda, que gera empregos, que gera renda, que gera oportunidades e que tem seus desafios sim a serem cumpridos, né? Como eu estou na CSN agora há pouco mais de 3 anos, ocupando essa cadeira da diretoria de sustentabilidade, e assim que cheguei na companhia eu recebi a missão expressa do nosso presidente, da gente correr e acelerar todos os investimentos necessários para que a gente tivesse uma CSN, uma usina Presidente Vargas mais moderna, adequada aos padrões ambientais. Veja que o desafio não é simples. A gente fala de uma usina de 80 anos, né, uma usina que foi idealizada e pensada à época ainda como uma estatal, onde sequer havia uma legislação ambiental, especialmente uma legislação ambiental tão rígida. E que teve seus desafios a partir da sua privatização e, de fato, se modernizando sem parar de produzir. Né? E isso foi demandando uma série de investimentos, né, que culminam agora com a conclusão deles exatamente atacando o que hoje talvez seja o principal ponto de reclamação da população de Volta Redonda, que é o pó. Né? É importante a gente trazer uma diferença aí, e eu acho importante a gente trazer isso para o seu ouvinte. E tivemos aqui nos últimos 2 dias esclarecendo isso para as autoridades, para os vereadores de Volta Redonda, para o prefeito, seus secretários. Fizemos uma densa apresentação trazendo mais clareza e mais informação sobre o que a CSN está fazendo para resolver essa questão, mas também trazendo uma questão muito importante diferenciar o que é o pó preto, né, do que é um material particulado que pode ser inalado e que pode trazer problemas à saúde. É importante que fique bem claro. Eu perguntei, vai acabar o pó preto? Ela está fazendo uma descrição da atividade que a CSN está tomando. Mas você falou nesse material particulado que é inalado pela população de Volta Redonda. Isso é muito prejudicial à saúde? Vamos lá. Eu ia complementar exatamente dizendo isso. Veja, hoje o material que seria inalado e que é medido e que você tem padrões no mundo e na legislação brasileira de limite, esse material hoje é medido pelas estações de monitoramento da rede CSN, que são estações de monitoramento. A Volta Redonda hoje tem a 3ª maior rede de monitoramento do Brasil. Ela só é menor do que a de São Paulo e que a de Brasília. Essa estação que foi montada pela CSN, hoje reporta esses dados diretamente para o órgão ambiental, sem nenhuma gestão nossa sobre esse dado. É importante frisar isso, porque de vez em quando se escuta por aí, a CSN manipula dado. Não é verdade. Isso não é verdade. E nós desafiamos qualquer pessoa a provar isso. Esses dados são reportados de forma online para o órgão ambiental, que interpreta esses dados e coloca aquele painel dizendo se a qualidade do ar está boa, média ou ruim. Né? Essa qualidade do ar, isso aí se refere ao que seria inalável. E a gente tem, todo o monitoramento, eu fiz questão de mostrar isso às autoridades nas apresentações que fiz, em que
em média, 90 a 95% do tempo, a qualidade do ar de Volta Redonda é boa. E isso não é a mesma coisa do pó, que suja o quintal das suas ouvintes. Essa pó aí... A varanda da casa da minha amiga, ela reclama. Meu Deus do céu, eu tenho que jogar água 3 vezes por dia, porque senão eu não aguento. E ela tem razão em reclamar. Mas essa partícula que ela varre, ela não inala. Ela tem uma dimensão que ela não é respirável. Por isso, ela não tem sequer na legislação federal, na legislação do Brasil, um limite a ser colocado. Agora, a CSN, a primeira coisa que ela fez foi agir nos seus processos para que a partícula pequena, que é respirável, esteja completamente adequada. Então, essa questão de saúde, questão de percepção de que a causa problema de saúde, isso não tem uma vinculação... Isso não tem uma vinculação direta com as emissões da Companhia Siderúrgica Nacional. Agora, a questão do pó, e que incomoda, que suja o cachorro, que suja a piscina, que suja a varanda, que suja o quintal, que suja o carro. Isso é real. E a gente está trabalhando fortemente para resolver. Eu tenho convicção que os seus ouvintes hoje já conseguem perceber uma grande melhora, né, desde que a gente implantou uma série de medidas que reduziram a emissão dessa poeira sedimentável. E esse assunto será, sim, completamente resolvido a partir da conclusão da instalação dos novos filtros e dos precipitadores eletrostáticos, que é um investimento de quase 800 milhões de reais que a CSN está fazendo especificamente só para isso, para que a gente possa reduzir essa carga de pó que cai ali na casa das pessoas. Mas, reforço mais uma vez, esse pó não é um pó respirável e ele não traz nenhuma questão relacionada à questão respiratória da população de Volta Redonda. Esse investimento que a Companhia Siderúrgica Nacional está programando, há um cronograma, ele vai ser feito em quanto tempo? Veja, nós já fizemos durante os últimos 2 anos uma série de investimentos e que a gente acabou de colher os resultados agora nos últimos 6 meses. Não só investimentos nos filtros, mas a aplicação de polímeros, canhões de névoa para que aquela partícula que fosse sair da usina, ela caísse de volta dentro da usina, a gente pudesse coletar. Reparos gerais que foram antecipados até que o reparo definitivo seja concluído, que já fazem com que hoje a gente tenha... a gente atenda na emissão de material particulado os limites legais. Só que, ao fazer isso, e para a gente conseguir atender esse limite legal, eu estou tendo que comprometer a minha produção de sinter, que é o principal principal emissor desse material, que são as sinterizações. Hoje a CSN produz menos sinterização, tem que comprar pelota fora do país, né, com custos altíssimos, né, que impacta o seu custo de produção, para que a gente possa emitir dentro da lei. O que a gente estabeleceu foi um cronograma de investimentos tal que vai se dar aí ao longo desse ano, os últimos investimentos a serem feitos para a conclusão dessa questão do material particulado, que vão não apenas melhorar ainda mais a questão das emissões e baixar do limite que nós já estamos hoje, que já atende a legislação para limites inferiores, mas também permitir que a CSN possa retomar a sua capacidade produtiva de sinterização, porque hoje a gente está produzindo muito menos, 40%, 50% a menos do que a gente poderia produzir, para poder não diminuir os impactos à população, e eu acho que isso de fato já foi percebido pela população. Isso está aumentando para a CSN o custo de produção, não é? Certamente. A níveis bastante expressivos. Olha, gente, nós estamos conversando com a Helena Guerra. Ela é diretora de sustentabilidade da Companhia Siderúrgica Nacional, está aqui no nosso programa, acompanhada pelo José Carlos Gouveia, que é o gerente geral de meio ambiente. Helena, você é engenheira ambiental ou não? Não, eu sou, por formação, advogada. Advoguei nessa área ambiental desde muito jovem. A minha segunda passagem na CSN, eu tive na CSN em 2005, entrei na CSN em 2005, fiz carreira na CSN, entrei como analista, virei coordenadora, virei gerente, saí da companhia e fui convidada a voltar para a companhia há 3 anos atrás e assumi essa cadeira da diretoria de sustentabilidade, exatamente na intenção de buscar essa modernização e trazer respostas mais rápidas à população e aos temas mais sensíveis da companhia. Que essa questão de sustentabilidade para a doutora Helena Guerra, advogada, é uma questão de estudo da legislação, não é verdade? Eu acho que a legislação é só uma parte disso. A questão da legislação, ela está relacionada
vai nos permitir estar adequado à lei. Muitas vezes você está adequado à lei, mas você não tem uma permissão, uma licença social para operar. Eu acho que a gente tem 2 caminhos nisso. Tem a adequação à legislação, que a gente busca com frequência, a gente como empresa listada, de capital aberto, né, com investidores e com satisfação a dar a esses todos, mas a gente tem também um outro lado, que é a gente tentar minimizar ao máximo os impactos que a gente tem nos territórios que a gente opera. Potencializar os nossos impactos positivos, minimizar os nossos impactos negativos, né? E eu acho que essa é a grande busca, que a gente tenha, de fato, uma permissão social para a gente operar. Não basta a CSN, o povo da CSN, o povo de Volta Redonda gostar da CSN porque a CSN gera emprego. Não é só isso. A CSN tem que ir além da geração de emprego, né? A CSN, a usina Presidente Vargas, tem que gerar emprego, oportunidade, renda, mas você tem que ter uma cidade que tenha também um ambiente propício aos seus habitantes viverem com qualidade de vida, né? E eu acho que essa é a busca dessa nova CSN, dessa nova geração que o Benjamin trouxe para a CSN. Hoje, eu discutia há pouco com colegas, na reunião que tivemos nos últimos 2 dias, hoje nós temos na usina Presidente Vargas 5 diretores industriais, dos quais 3 vieram da escola técnica, passaram pela escola técnica da CSN. Eles são legítimos representantes da população de Volta Redonda. Exatamente. E é um desafio nosso, falamos muito sobre a escola técnica, como a CSN vai voltar a investir na escola técnica, voltar a ter cursos técnicos ali, porque nós precisamos disso também. É uma demanda da população de Volta Redonda, mas é uma demanda da companhia. Então, investir em cursos técnicos, parcerias com a prefeitura, parcerias com universidades, a Fundação CSN, que já tem uma atuação expressiva aqui como parte para potencializar esses impactos positivos. Enfim, eu acho que a CSN tem um longo caminho, né? Eu acho que o caminho é de construção coletiva. A gente sabe das dificuldades, a gente sabe e reconhece que isso talvez tenha demorado um pouco mais de tempo do que a gente gostaria, mas de fato foi um desafio muito grande. É uma usina muito antiga, muito investimento a ser feito. Nós tivemos uma pandemia no meio, eu falava também há poucos dias atrás sobre isso para as autoridades daqui. Hoje o aço, a Usiminas, está desligando o alto-forno. Desligou o alto-forno. A Arcelor, aqui perto de nós também, está dando férias coletivas. A gente tem uma invasão de aço chinês no país que está empurrando a produção de aço no Brasil para níveis quase impossíveis. A grande verdade é que a mão de obra na China é muito barata e o aço chinês chega aqui muito mais barato do que o nosso. Exatamente. Né? E a gente já falou em custo de produção. Com essa luta para preservar o meio ambiente, o custo de produção está crescendo também. Exatamente. Eu pude mostrar como a gente reduziu nossa margem, como o nosso EBITDA reduziu, como a produção da usina Presidente Vargas reduziu nos últimos anos, porque a gente está tendo exatamente que se adequar às questões ambientais num esforço tremendo de adequação e que a gente que é necessário fazer. Então agora exatamente a curva é o contrário. A curva é de colher os frutos do que já fizemos, continuar essa curva de investimentos aí para que a gente possa de fato começar a produzir a custos menores e mais competitivos. Deixa eu falar com o Zeca. José Carlos Gouveia, gerente-geral de meio ambiente da Companhia Siderúrgica Nacional, com quem a gente já teve contato nos últimos anos, na célebre história do Volta Grande 4, etc. Ele já está se transformando num filho adotivo de Volta Redonda. Ele é gaúcho, mas está aqui há quanto tempo, Zeca? 11 anos. Completo esse ano 11 anos de CSN, 20 anos trabalhando com meio ambiente. É isso aí. E Volta Redondense há 11 anos. De coração. Né? De coração. E nesse período que você está trabalhando, você é engenheiro ambiental também? Não, eu sou geólogo. Ah, sim, geólogo. E nesse período que você está trabalhando na CSN, você entende que a CSN tem procurado minimizar as dificuldades enfrentadas pela população, conforme disse a Helena Guerra, sobre a questão do pó preto, o ar particulado, que não faz mal à saúde, segundo ela. Não faz, né? Não faz. Isso é um mito, né? Como a Helena mencionou, o poder público, as autoridades, a população é convidada a auditar isso. É um dado que ele é medido, né, a partir das nossas estações. Ele não tem gerência da CSN.
ele é enviado online, né, para o órgão ambiental, que é quem reporta isso a partir dos painéis distribuídos na cidade, né? Então, são feitas muitas análises de maneira periódica que comprovam que esse material não é nocivo à saúde humana, porém, né, a companhia vem investindo fortemente aí para reduzir esse pó sedimentável, né, essa dimensão aí que ela acaba causando esse incômodo, né, para que a gente tenha realmente uma melhoria na qualidade de vida, né? Isso aí. Helena, a primeira pergunta que eu te fiz foi a seguinte: o pó vai acabar? Responda sim ou não. Nós vamos sim reduzir a emissão do pó, né, a níveis em que seja que a gente tenha uma qualidade de vida apropriada à população. Agora veja, Volta Redonda é uma cidade industrial. É verdade. Né? A gente tem uma usina produzindo aço muro a muro com algumas residências. Então, achar que isso aqui vai ficar igual. Cresceu no entorno exatamente. Da usina, exatamente. Né? Então, você imaginar que a gente vai ter a qualidade do ar de Petrópolis, nós não vamos ter. Né? Que a gente vai estar numa área em que a gente tem indústria, a gente tem uma quantidade, salvo engano, acho que é a segunda maior frota de carros do Rio de Janeiro, de automóveis. Volta Redonda Então, você tem um fluxo de automóveis gigante, você tem as emissões da CSN, você tem outras indústrias na região, e isso vai ser sempre uma questão de incômodo para alguém, como é para quem mora em São Paulo. Agora, as pessoas fazem escolhas, né? Olha, eu gosto de morar em Volta Redonda, é uma cidade tranquila, é uma cidade em que eu posso trabalhar, que tem oportunidade de emprego e tal. Agora, mesmo que eu coloque todas as melhores tecnologias possíveis, que é o que nós estamos fazendo, trazendo o que há de melhor em tecnologia e inovação, sempre vai ter alguma emissão. Sempre vai ter o que a legislação coloca, porque é impossível produzir aço sem ter um mínimo de material particulado que saia. E isso pode incomodar uma ou outra pessoa, mas essas cenas que se colocam hoje, vou passar, tem imã, estão varrendo, isso vai acabar. Isso vai acabar. Agora, da mesma forma, eu moro em São Paulo. Se eu passar 2, 3 dias sem limpar a minha casa e eu passar a mão lá, apesar de estar longe da indústria, minha mão vai sair com uma certa poeira, porque é parte da vida de quem convive numa cidade industrial como é a cidade de Volta Redonda. Não, eu tenho um apartamento no Leblon, no Rio de Janeiro. A minha mulher é expert em limpeza. O apartamento fica fechado. Agora, você chega lá no fim de semana, tem que dar uma limpeza geral, né? Isso aí, né? É isso. Não é Petrópolis. Não é Petrópolis. É Rio de Janeiro. Só para concluir a entrevista, a oportunidade de estar com a diretora de sustentabilidade da Companhia Siderúrgica Nacional é única. É a primeira vez que a gente conversa com ela aqui no nosso estúdio. E tem aquela história daquele monte de escória na altura do bairro Ciderlândia, que dizem que pode entornar para o Rio Paraíba, provocar um outro drama como aquele que aconteceu em Minas Gerais, na Vale, etc. Como é que é essa história? O Ministério Público fiscaliza, a Companhia Siderúrgica Nacional explica. Há um termo de ajustamento de conduta? Explica pra gente isso também sobre a escória, porque o pessoal do Volta Grande fica preocupado. Olha lá pra cima, esse negócio pode entornar aqui na minha casa. Olha, acho que foi ótima a sua pergunta, Dário. É uma ótima oportunidade da gente falar sobre essa questão do pátio de escória. Esse é um tema que ganhou uma dimensão muito grande, né, e que acaba, em alguns momentos, se confundindo com essa questão do pó preto. O pessoal fala do pó, depois fala do pátio de escória, que são assuntos completamente distintos. Tá? Então, uma coisa, primeiro esclarecer que uma coisa não tem nada a ver com a outra. A segunda coisa é o seguinte: aquele pátio ali existe há mais de 30 anos. Né? A escória que sai da produção da usina Presidente Vargas entra numa composição ferroviária, chega no pátio, tem uma empresa que vai lá, pega esse material, a escória, tira o ferro desse material e aquilo vira agregado siderúrgico. E ali era estocado até que esse material tenha um uso futuro. Se usa hoje, as prefeituras da região vão lá, pega esse material, esse agregado siderúrgico, para fazer subbase de ruas. A gente doa esse material. Fizemos um convênio com o DR agora, que também em duplicações de estrada está pegando esse material para utilizar. Tem diversos usos.
O problema é que a saída desse material do pátio, ela está muito vinculada a questão de obras civis. Então, se você não tem investimento em infraestrutura, se você não tem alguma crise em obras civis, você tem uma demanda menor. E isso fez com que aquelas pilhas aumentassem. Em algum momento, chegou algum desavisado, o seguinte, olha, aquela pilha ali vai cair dentro do Rio Paraíba do Sul. Isso é um absurdo total. Isso é uma coisa que não tem nenhuma comprovação fática, mas é ao contrário. O que nós temos são dezenas de estudos que foram feitos por empresas independentes, peritos judiciais, por professores da universidade, apresentados ao Ministério Público Federal e Estadual. Veja, a gente hoje dialoga sobre esse tema, não é só com o federal, tem 5 procuradores nesse assunto, 5. Você sabe que com um já é difícil, tem 5 fiscalizando esse negócio, certo? A gente dialoga ali, nós passamos 2 anos negociando com o Ministério Público Federal e Estadual, apresentando esses estudos. Os professores apresentavam diretamente para eles e para os técnicos estudos que comprovam que aquelas pilhas têm lá inclinômetro. A gente instalou inclinômetros para ver se de fato elas não se mexem. Desde 2019 nunca mexeu 1 centímetro. A gente tem um muro de contenção e canaletas de contenção que foram feitas quando aquele pátio foi licenciado, porque ele tem licença ambiental para operar. Né? Qualquer movimento daquelas pilhas, a gente teria, segundo os professores, uma rachadura no muro, teria uma rachadura na canaleta, que não existe. Então, nós cortamos aquelas pilhas em negativo para ver se aquele negócio de morano não cai. Então, tanto que para a gente tirar aquilo dali, a gente tem que gritar. Então, aquilo ali não tem a menor possibilidade de cair no rio. Ponto 1. Ah, não, mas o solo é mole, vai afundar. Também não é verdade. Nós fizemos sondagem lá e não tem nada de solo mole. A mesma coisa dizer que a Faria Lima vai afundar porque tem prédio em cima. Isso não faz sentido nenhum. Então não vai afundar. Que é lixo tóxico. Teve outra agora que saiu uma matéria. Lixo tóxico da CSN. Não tem lixo ali. Nós fizemos uma classificação de todas aquelas pilhas, base, meio e topo. É resíduo classe 2. Pois escória é um resíduo da produção do aço. Explica pra gente como é que é essa rotina. A CSN produz o aço e aquela sobra é de quê? Do alto forno? Não, é da aciaria. Da aciaria você produz o aço. A partir do aço gera-se um subproduto que é a escória, que ainda detém dentro dela aço. Mas a gente não consegue tirar isso no processo produtivo. Isso vem para o pátio. Aí você tem uma outra planta de beneficiamento que tira ainda mais aço de dentro daquele material. De dentro da escória. Essa é a escória. Tira mais aço. Esse aço, que é sucata, volta para a CSN. E o processo final disso, que é o agregado siderúrgico, é estocado lá no pátio. Isso. Agora, como é que é essa história? O pátio está aumentando porque a retirada não está sendo suficiente. Como é que funciona esse esquema? Chega, tira, para não entornar. Muito importante sua pergunta também, porque essa é outra verdade que precisa ser dita. Uma reportagem que vi há pouco tempo, que centenas de caminhões de escória chegam diariamente no pátio que está aumentando seu volume. Primeiro, não chega escória de caminhão, nem 1 grama. Chega tudo via ferro. Todos os caminhões que aparecem ali estão saindo do pátio. Então, de fato, aumentou o volume. A escória vai por ferrovia. E sai via rodoviária, porque ela não tem como sair de outra forma. Tinha os caras que entravam no vagão para jogar o ferro. Para roubar a sucata. Na beirada da linha, depois eles levavam pro ferro velho. Exatamente. Exatamente, para roubar a sucata, porque o que vai para lá é um material que ainda tem aço, ainda tem ferro. Hoje, nos últimos 3 anos, nós tiramos efetivamente do pátio, entre o volume de entrada e saída, quase 500 mil de toneladas, mais de 500 mil, 560 mil toneladas saíram do pátio, para além do volume que entrou. Então, o pátio as pilhas não estão crescendo, as pilhas estão diminuindo. Né? O volume de saída é muito superior ao volume de entrada. Há mais de 2 anos isso já. Desde 2020. E esse acordo que você citou que foi feito com o DER, o que é? O governo do estado, para fazer estradas, vai usar como base para asfaltamento. Isso, eles fazem para fazer a subbase da estrada, onde depois será asfaltada. Então o DR tá pegando material lá, a gente doa esse material, sai a preço praticamente de nada, só para emissão da nota fiscal, em que eles utilizam isso aí. Isso, obviamente, são várias parcerias, tem vários usos. Ela usa para fazer lastro ferroviário, tem várias aplicações que estão sendo estudadas para que a gente tenha ali um volume de saída melhor, mas tem um limite, veja só. Imagine se agora é o seguinte, agora vamos tirar tudo de uma vez.
mesmo. Você imagina a quantidade de caminhões que ia estar aqui nessa serra ou aqui dentro rodando para tirar aquele negócio rapidamente? Para tirar aqueles, são 150 mil caminhões. A gente está falando ali de uma área de 5 milhões de toneladas, que é o que tem lá hoje. Tinha 6, agora tem 5. Imagine você tirar... A gente faz hoje um carregamento de saída a cada 3 minutos. A cada 3 minutos a gente carrega um caminhão e tira de lá. Não tem operacionamento como fazer mais rápido que isso, sem causar um impacto brutal na vizinhança e na cidade. E o Ministério Público fiscaliza isso. Sem dúvida. Vocês têm contato constante com o Ministério Público? O Ministério Público tem fiscalizado, o Ministério Público Federal e Estadual. Eles têm ciência de todos esses estudos. Nós estamos aí na fase final de um acordo com o Ministério Público para que a gente tenha um cronograma ali estendido para que mês a mês, a gente... Primeiro, não sobe mais pilha. As pilhas não cresceram mais. E faz 3 anos que isso não acontece. Então, isso é parte do acordo. E segundo, a cada mês a gente tira um pouco mais, para que aquelas pilhas voltem a ter altura ali média de 8 metros, que é o que outros pátios de outras siderúrgicas têm, e que a gente acabe de vez com essa questão. Agora, se hoje forem ao pátio de escória, vão ver que aquela pilha que estava mais perto do Rio Paraíba do Sul, inclusive foi a que a gente privilegiou para a retirada dessas 500 mil toneladas. Ela já está fora do Rio Paraíba do Sul, já está distante do Rio Paraíba do Sul. Então, esse é um outro ponto importante que você vendo de fora, você não consegue perceber, porque o ângulo de visão não facilita. Perfeito. Olha, gente, não tenho mais tempo para continuar batendo papo com a Helena Guerra, diretora de sustentabilidade da CSN, e com o Zé Carlos Gouveia, gerente-geral de meio ambiente. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Você disse que nos últimos dias teve contato com autoridades. Queria só que você relatasse que autoridades você conversou com o prefeito, vereadores e tal. Tivemos com o prefeito, com o vice-prefeito, com secretários municipais, com o doutor Pezão, tivemos com diversos vereadores, acho que mais de 20 vereadores tiveram presentes à nossa reunião. Foi muito interessante. Eu acho que foi uma grande oportunidade da gente conseguir dar voz, né? Eu acho que a gente fala pouco sobre o que a gente faz e era importante a gente trazer uma palavra de justificativa, né? E de colocar de fato como as coisas são na sua realidade para o povo de Volta Redonda. E eu agradeço a oportunidade. Pois é, você quando meio que reclama que vocês falam pouco com as pessoas sobre o que vocês fazem, eu vou aproveitar e vou colocar o programa à disposição. Sempre que vocês quiserem, estejam aqui, porque a comunidade precisa desses esclarecimentos. É de fundamental importância. Quando a minha amiga dona de casa mandar aquela mensagem por WhatsApp aqui para o programa, minha varanda está cheia de pó e tal, isso vai diminuir, mas você já disse, não vai acabar, né? Não, mas eu acho que ela não vai ligar para reclamar mais não. Não. Vai não. A gente vai chegar a níveis que você não vai ouvir mais reclamação desse tema, não. Você vai ver. Quem limpa a casa todo dia não vai ter problema. A gente vai ter que limpar, né? Todo mundo tem que limpar a casa todo dia, seja onde for. Dia, né? Mas vocês, as donas de casa que estão me escutando, podem ficar certas que em poucos meses aí a gente vai ter cada vez resultados melhores. A gente já melhorou, tenho certeza que ela já sentiu que se ela limpava todo dia, ela vai estar limpando a cada 3, 4 dias, depois isso vai passar a cada 10 dias, né? E a gente vai construir sim uma convivência pacífica e que ela possa conviver com a operação da CSN sem danos à sua casa, né? E a limpeza do seu dia a dia. Um abraço para Helena Guerra, diretora de sustentabilidade da CSN, José Carlos Gouveia, gerente-geral de meio ambiente. Obrigado a vocês pela presença. Muito obrigada, Dário.